Sim, Super Esporte ao vivo aí na sua casa, terça, ou no seu trabalho também, quem sabe, terça-feira, 18 de agosto de 2015. Dia da gente falar da Copa do Brasil. Amanhã começam os jogos das oitavas de final dessa competição tão querida. O Corinthians, do inspirado atacante Luciano, vai encarar o Santos de Geovânio na Vila Belmiro. O Palmeiras recebe o Cruzeiro no Allianz Parque. O São Paulo busca se reabilitar contra o Ceará, quinta no Morumbi. E Oscar Roberto Godoy, querido, alegre, feliz como ele está hoje, vai estar aqui comigo para a gente comentar sobre as polêmicas de arbitragem que fecharam aí esse primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Break aqui no programa, mas antes você fica com as notícias do Mundial de Surf que está rolando em Chopo, no Tahiti. Até já! Pela terceira bateria da 7ª etapa do Circuito Mundial de Surf no Tahiti, o brasileiro Gabriel Medina deu show ontem nas ondas de Chopo. Em um duelo acirrado contra o havaiano John Florence, Medina virou apenas faltando 3 minutos para o fim da bateria e agora segue firme em busca do bicampeonato no Tahiti. Ontem também tivemos um duelo brasileiro entre Adriano de Souza, o mineirinho, e Bruno Santos, surfista de Niterói, no Rio de Janeiro, especialista em ondas grandes. E quem acabou se dando melhor foi o Bruninho, que conhece bem o local das ondas, já que foi campeão desta etapa em 2008. Já Mineirinho, com a eliminação, pode perder a liderança geral do ranking. Felipinho também entrou na água nesta segunda e foi outro a avançar na etapa. Em disputa contra o americano Brad Simpson, o brasileiro chegou perto dos 17 pontos e eliminou o adversário, que marcou apenas 12,50. O Super Esporte volta já. Godoy, Oi. É o seguinte, eu desde o Mesa Redonda acompanhei a Mesa Redonda domingo. Além do Mesa Redonda, existem outras mesas redondas de outras emissoras, como, enfim, o Pontapé Inicial da ESPN, o Bem Amigos da Sport TV, temos também a outra Fox Sports, enfim, todos reclamando sobre a arbitragem nesse final de primeiro turno do Campeonato Brasileiro. Portanto, Vovozinha e equipe, relacionamos aí alguns lances e queremos que, em nome de Jesus, você nos explique o que está acontecendo, qual é a dificuldade de entender essa regra e por que tanta polêmica. Eu estou até com o jornal na mão, porque o Lance também fez uma reportagem muito interessante falando aí sobre alguns presidentes de clube, do Atlético Paranaense e, enfim, todos reclamando sobre essa questão da arbitragem. Por que está acontecendo isso, Godoy? Bom dia. Bom dia. Está acontecendo isso por causa da formação dos árbitros. Hoje nós temos uma geração de árbitros apitando formada na base do videogame. Hoje nós não temos a referência que servia antes, não temos o aprendizado que tínhamos antes, embora essa geração receba um tratamento e uma preparação melhor do que as gerações anteriores. Porém, com a dinâmica do futebol hoje, a velocidade do futebol, a incrementação de recursos eletrônicos em uma transmissão, o erro humano passou a ficar muito mais visível. E o árbitro hoje inseguro, principalmente pela orientação na sua formação, pela orientação nas suas atitudes, pela falta de personalidade, o árbitro fica muito inseguro e comete erros grosseiros, erros desnecessários, perfeitamente evitáveis e erros que a gente percebe que falta malícia, falta uma formação futebolística para o árbitro, uma formação futebolística prática, na prática, porque no futebol nem tudo você consegue apitar pela visão, algumas coisas você apita por dedução. E é fácil acertar, às vezes, apitando por dedução, pela malícia, pelo conhecimento prático, da reação, da ação, das atitudes. Entrega muito. A ação de um jogador ajuda você a tomar uma decisão correta. Falta isso. Porque os próprios jogadores também estão usando muito bem, aliás, diga-se de passagem, da malícia, né? A malícia não, da malandragem. Da malandragem. Não tem jogador mais safado, entre aspas, mais malandro
malandro do que o jogador latino-americano e principalmente o brasileiro. Eu queria só frisar que o Lucas do Palmeiras falou que sim, foi pênalti. Ele falou, olha, eu concordo que foi pênalti na situação do Pará, mas do Guerreiro não. Né? Então, tá rolando. Mas esse negócio de concordar é opinião, é interpretação de cada um. Tem que né? seguir a regra. Como que o Lucas pode achar que foi pênalti se ele não sabe a regra? Mas como que alguém que sabe a regra não sabe que foi pênalti ou não entende que foi pênalti em determinados lances? Entre eu e o Lucas, eu tenho mais conhecimento, mas o meu ponto de vista, num ângulo completamente diferente do Lucas, eu entendo que não foi pênalti. E ele entende que foi pênalti. Então, independe de conhecimento. Nesse momento, o que vale é a interpretação do momento. Com um ângulo de visão completamente diferente, o Lucas entendeu que foi pênalti, independentemente do conhecimento de regra. Eu, com conhecimento de regra, mas no ângulo de visão que eu vi, para mim não foi. É claro que com o benefício do recurso eletrônico. Bom, vamos deixar então um pouquinho de lado essa história do Campeonato Brasileiro, porque no meio de semana será a vez da Copa do Brasil voltar aí com os jogos das oitavas de final da competição. Na Vila Belmiro tem clássico entre Santos e Corinthians. Do lado do Peixe, o jogo é mais do que especial para o garoto Geovânio. Veja a reportagem do Fernando Gavini. Contra o Corinthians, nesta quarta-feira, Geovânio vai usar uma camisa especial em comemoração aos 6 jogos dele pelo Santos. O novo uniforme ele recebeu das mãos de Manuel Maria, ex-ídolo do clube, que ajudou demais na carreira dele. E eu estou muito feliz também de estar completando essa marca importante, numa equipe tão grande como o Santos, onde revelou muitos craques, então estou muito feliz de poder estar fazendo parte dessa história e conseguindo uma meta tão importante também nesse clube. A camisa especial tem a marca de Geovânio, a Caveirinha, apelido que ele recebeu na época em que jogava no Jabaquara. Surgiu no Jabaquara na época que eu cheguei lá, então eu era muito magro. Aí os meninos me zoaram lá, e tinha um rapaz que parecia uma caveira lá também que cuidava dos quartos, então eles falaram que eu era o filho do Caveira, aí pegou esse apelido. Eu fiquei nervoso também na época e acabou pegando o apelido. A marca que Geovânio vai alcançar aos 23 anos, sem dúvida, é muito importante. Mas ainda é o jogo em que ela vai acontecer. O clássico contra o maior rival, que vive um grande momento e lidera o Campeonato Brasileiro. Não, o time que tá de uma sequência de vitórias muito boa. Mas nossa equipe também está vindo de uma sequência muito boa, sem perder. Então, creio que vai ser um jogo bastante equilibrado. Acho que dentro da nossa casa, com a força da nossa torcida, temos tudo para conquistar um grande resultado. O jogo contra o Corinthians será o 18º clássico da carreira de Geovânio. O retrospecto até agora é positivo, com 9 vitórias, 3 empates e 5 derrotas. Nessas partidas, ele marcou 2 vezes, uma contra o Palmeiras e outra contra o São Paulo. Falta justamente balançar as redes contra o adversário desta quarta-feira. E se o gol sair, Geovânio já sabe muito bem quem vai homenagear, com uma forma de agradecimento a quem o ajudou a transformá-lo no que ele é hoje. Se Deus me abençoar com um gol, já vou oferecer para o professor Manuel Maria, que foi uma peça fundamental na minha história, na minha carreira, onde que me ajudou a chegar até aqui. Muito bem, e do lado do Corinthians, o cara da vez é o atacante Luciano, que vive grande fase, deve ser a principal arma do timão para o duelo contra o Santos. Adriano Dolfi traz as notícias pra gente. A semana do Alvinegro começou entre sorrisos e um título simbólico. O Corinthians terminou o primeiro turno do Brasileirão na ponta da tabela, com 4 pontos de vantagem para o Grêmio e o Atlético Mineiro. E toda essa felicidade pode ser explicada também porque o técnico Tite descobriu que tem um artilheiro no elenco. Luciano voltou da seleção que disputou o PAN. Graças à má fase de Wagner Love, virou titular. E os gols foram saindo. 5 nos últimos 3 jogos. Depois que voltei do PAN, voltei com um pouco mais de experiência, os pés no chão. E agora eu estou colhendo frutos que eu plantei lá atrás. Acho que sim, sem dúvida, é o melhor momento da minha carreira. Mas o atacante revela que viveu momentos difíceis no timão e até pensou em deixar o clube. Até então não era aproveitado no começo do ano, pensava sim em sair,
E mesmo assim, meus companheiros conversando, o professor conversando comigo, falou para me ter calma, esperar minha oportunidade. E eu continuei trabalhando firme. E graças a Deus agora a oportunidade bateu na minha porta. Estou sabendo aproveitar. Em ótima fase, uma boa notícia para Luciano e má para o Corinthians. A convocação para a seleção olímpica, que terá um amistoso sob o comando de Dunga. Tite já avisou, vai pedir para a diretoria liberar o jogador junto à CBF. Caso contrário, o camisa 18 não pega o Palmeiras e também o Grêmio. Meu foco é o Corinthians. O que eles fazerem vai ser o melhor para mim, com certeza. Não sei se eu vou jogar, se eu vou para a seleção, mas quem entrar vai estar respondendo à altura. E é nessa hora dos jogos difíceis, jogos longe de casa, dentro de casa, que o Corinthians mostra a sua cara. Luciano já avisou que quer jogar a próxima partida contra o Santos pela Copa do Brasil. O time da Vila Belmiro que se prepare. Como disse o técnico Tite, ele está fedendo o gol. Acho bom ele falar isso, espero que continue fedendo mais para ajudar ele, meus companheiros. Mas isso tudo é questão dos meus companheiros estar me ajudando, de Deus estar me abençoando muito, e muito trabalho. Acho que isso só tem a melhorar, só tem a ajudar o Corinthians. E agora é pensar na quarta-feira que vai ser um grande jogo. Bom, esse fedor é bom, né, Godoy? Fedor não de sei, gol. não, fedor não tem fedor bom. Fedor é fedor. Se fosse, fedor é fedor, cara. Não tem fedor bom. Seria uma coisa aroma, boa, mas se o Tite falou aí é outra coisa. Esse seria um fedor bom. Mas o que atrapalhou esse rapaz aí é a euforia dele, a euforia. Né? E faz parte, é natural do ser humano quando consegue ascensão na vida, principalmente numa atividade que dá popularidade, destaque, né? Como nós temos alguns apresentadores de televisão também que são mascarados, no vídeo é uma coisa e pessoalmente é outra. O jogador de futebol também, ele acabou pagando pela euforia dele, a máscara que popularmente a gente chama no futebol. Semana passada você falou a mesma coisa. Você acha que ele é egoísta quando ele está jogando? Não, egoísta quando ele está jogando, não. Ele agora vai mudar, disse que vai mudar, espero que as palavras tenham vindo carregadas de sentimento sincero. Mas a preocupação dele era a seguinte: eu entro em campo, faço o meu gol, o meu nome vai estar sendo destacado e que se dane o resultado e os meus companheiros. O importante sou eu, né? A condição individual prevalecendo sobre o coletivo. Mas parece que está com a cabeça legal, vamos ver se o Tite conseguiu mesmo chamar a atenção dele, os companheiros ajudando. O momento dele é muito bom, teremos um jogão, Corinthians e Santos. É claro que o Santos, na sua casa, na Vila Belmiro, é um fortíssimo candidato a vencer o primeiro jogo da ida e volta. Beleza. Godoy, querido, depois de perder por 3-0 para o Goiás nesse último fim de semana, sábado, no Morumbi, o São Paulo agora está pensando, obviamente, na Copa do Brasil. E a gente vai falar, então, agora ao vivo com o Garrafa, que tem as informações sobre essa preparação do jogo contra o Ceará. Bom dia, Garrafa. Bom dia, Anitta. Falamos ao vivo do Centro de Treinamentos da Barra Funda. Portões foram abertos agora para a imprensa. Os jogadores já treinam desde as 9 horas da manhã, mas como tem sido um hábito do técnico Juan Carlos Osório, a imprensa, em alguns determinados dias da semana, só entra por volta de 10h30. 10h40 os portões foram abertos e ainda nós nem tivemos acesso com os jogadores que estão praticamente encerrando o treinamento, visando a partida, como você bem destacou, da próxima quinta-feira contra o Ceará, partida válida pela Copa do Brasil. Ontem, Luiz Eduardo concedeu entrevista coletiva e falou a respeito da torcida, né, que acabou agredindo alguns jogadores, principalmente o Ganso e o Michel Bastos, na saída do estádio do Morumbi. O jogador disse que a torcida tem o direito de se manifestar nas arquibancadas, mas nunca com violência. Vamos acompanhar. A gente está no São Paulo. Eu acho que a torcida veio para o campo para ver a vitória, onde não aconteceu. E acontecendo um placar de 3-0 no adversário onde estava no Z4. Acredito eu que a revolta é muito grande. Mas independente disso, acho que não tem que ter vandalismo. Acho que tem que ser uma cobrança passiva.
Acho que a torcida deve ter se irritado mesmo com o placar e com isso, por isso, houve as cobranças durante o jogo. Tá certo. Aí, portanto, o Luiz Eduardo, ele será novidade contra o Ceará. Ele retorna de suspensão. Luiz Fabiano e Rodrigo Caio, liberados pelo departamento médico, treinam normalmente, também estão à disposição. O Wilder está recuperado de forma física e pode ser novidade, também ficando liberado para o técnico Juan Carlos Osório. São Paulo e Ceará, quinta-feira, Copa do Brasil, 9h30 da noite, estádio do Morumbi. Anitta. Obrigada, Garrafa. Então, a matéria completinha aí sobre o Garrafa na selva, né? Porque parece que tá na selva ali no São Paulo, né? 6 horas da tarde no Gazeta Esportiva, né? Parece um bosque, tá num safari, né? Bosque, assim, né? É uma bacana. Pato, ganso, safari. Paisagismo ali no Centro de Treinamento de São Paulo é maravilhoso. Agora, é interessante isso daí. Se você, Anitta, eu, qualquer um de nós, sem usar credencial e desejar entrar naquele espaço que os carros saíram ali dos jogadores, você não consegue. Então, o que esses torcedores estavam fazendo ali? Quem permitiu a presença deles ali? Tá vendo como que sempre tem a participação conivente da direção, de quem comanda? Como que esses torcedores estavam ali? Então, dá a entender que a própria direção do clube quer que o torcedor pressione aquele jogador que também não está agradando a direção do clube. Entenderam? Ou eu preciso desenhar? Ligue os pontos, né? Tá. Vamos que estamos apertadinhos de tempo. Após a vitória contra o Flamengo, o Palmeiras se reapresentou ontem na Academia de Futebol, de olho também na Copa do Brasil. Amanhã o Verdão recebe o Cruzeiro no Allianz Parque e Felipe Esboril vai nos trazer as informações, querido Godoy. Os jogadores do Palmeiras tiveram pouco tempo de descanso em relação ao último jogo. Após a vitória diante do Flamengo, já nesta quarta-feira, o time do Palmeiras entra em campo contra o Cruzeiro pela Copa do Brasil. Não deu tempo para o elenco se recuperar e treinar. O jeito é partir para a conversa. Às vezes tem conversas entre a gente que é mais válido do que um treino, nesse momento que a gente está passando de jogos atrás de jogos, onde não dá para treinar muito, não dá para fazer muita coisa. Então, a conversa ela é muito válida, ela é essencial. Você trocando ideias, você posicionando ali, você já começa a criar algumas imagens na sua mente que no jogo vai te ajudar. A partir de agora, quem se preparou no quesito contratações vai se dar melhor. A estruturação de um elenco grande, o suficiente para a disputa de 2 competições, é fundamental, já que a Copa do Brasil e o Campeonato Brasileiro vão se alternar daqui para frente. Com lesões, cartões e sequência de jogos tão próximas uma das outras, a nossa equipe sobressai pela qualidade técnica que tem. E é justamente por ter um elenco cheio de opções que o técnico Marcelo Oliveira terá que começar a mexer na equipe. Desta vez, no ataque, é Alexandro que não poderá entrar em campo. O jogador já atuou por outra equipe na Copa do Brasil. Com 4 opções no ataque, o treinador que vai ter que se virar. Os 4 estão aqui para disputar como a gente joga, no sistema que a gente joga, uma vaga, né? É difícil, tem que ter uma cabeça muito boa, tem que saber que o Palmeiras ele é maior que qualquer jogador que aqui dentro esteja, que o Palmeiras que precisa vencer, que o Palmeiras que necessita de títulos. Então, se todos estiverem com essa cabeça, todos vão ajudar, todos vão crescer junto com o Palmeiras. É isso, o Palmeiras está focado, vovó, inclusive soltou uma nota repudiando a reclamação do Flamengo sobre a arbitragem no último jogo. Enfim, eles estão focados em jogar e é isso aí. A propósito, querido Godoy, Valdívia ontem encerrou o seu ciclo, não é? No Palmeiras, para a tristeza, né? Tô brincando, tô sendo irônica. Não, tristeza de alguns, sim. De alguns, né? De alguns, sim. Eu diria, e aí ele aliás, deixou um recado, olha lá. Uma grande parcela de torcedores do Palmeiras admiram o Valdívia e gostariam que ele continuasse. Após 7 anos, hoje é meu último dia como jogador da Sociedade Esportiva Palmeiras. Agradeço a todos que de algum modo fizeram parte da minha história. Entre acertos e erros, levo a certeza de que pude contribuir com o clube participando de conquistas importantes, além de ter permanecido mesmo em momentos muito ruins, tá?
Obrigado pelos torcedores, aos torcedores pelo carinho. Bonito, eu achei sincero da parte dele. E agora? Não, que se vai tem ser uma dele? coisa que nunca saindo dele é sincero, é isso aí. É isso aí. Por quê? Não, ele só não continua lá por causa do caráter dele. Então, não vem com essa história. Nossa, achei muito legal, sincero. Ele é mascarado Mentira. também? O problema dele é caráter. O problema dele é a oscilação do caráter dele. Senão ele continuaria no Palmeiras. Tá, e será Tanto que agora... é que ele se manda esse agradecimento e estava negociando com o São Paulo. Só não deu certo. Não deu certo, né, Godoy? Vou falar uma coisa pra você, isso é mais falso que nota de R$3. Tá, o apresentador mascarado, você pode citar o nome? Não, citar não. Sou eu, não, são né? vários. Não, o público encontra as pessoas na rua e sabe quem são. Quem? Mr. M? Mr. M não é apresentador, ô cabeçudo. Você, Ará. Não dá, vem, Godoy. Não dá. A sua dieta estacionou? Descubra por que no Você Bonita. Logo mais, 12:30. Assista agora a Revista da Cidade e logo após, Você Bonita. Inconscientemente a gente dança.